Eu estou aqui para falar sobre o cão orelha. Quero trazer algumas ideias aqui para vocês. Lembrando, são ideias minhas, baseadas em coisas que eu estudei, observei e conclusões que eu tirei pensando e refletindo. Principalmente refletindo a respeito da nossa sociedade brasileira. De início de conversa, para contar uma historinha rápida, quando eu soube do caso, eu não quis nem entrar muito no assunto, porque eu trabalhei mais ou menos em torno de 10 anos junto com ONGs, com diversas ONGs de resgate e proteção animal, e eu vi muita coisa. Então, essas atrocidades que aconteceram aí com a Orelha e também com outros, né? Para mim é meio cansativo porque eu vi isso. Eu fui testemunha e resgatei vários animais, cães e gatos, vítimas de maus tratos da maldade humana. E até por conta disso que eu cheguei para vocês e que eu chego para vocês e falo tranquilamente que sim, o ser humano é mau e que a gente tem que tomar muito cuidado e ficar sempre vigilante para nós não nos tornarmos monstros, porque isso que aconteceu na família de algumas pessoas lá de ter esses elementos com essa visão deturpada, né, de essa capacidade de causar sofrimento para um ser que é indefeso e dócil, isso pode acontecer na nossa família também. Ah, eu espero que isso ajude a fazer muitas pessoas refletirem, porque não é novidade isso que acontece. Há muitos anos atrás, faz há mais de 20 anos que eu comecei nesse trabalho ajudando ONGs e resgate de animais. Sempre tem essas histórias, sempre são coisas tristes, sempre há uma certa, não sei se é revolta, mas é uma coisa assim, para que fazer isso? O que, que a pessoa ganha fazendo isso? E então, de início, quando aconteceu esse episódio do Orelha que veio a público e ganhou aí os holofotes, eu não me interessei muito em saber detalhes. Mas aí aconteceu um negócio que despertou minha atenção e que me fez vir aqui. Sempre a gente, de tempos em tempos, é surpreendido com algumas coisas hediondas que você se questiona, que choca a gente, né? Posso citar um dos recentes episódios que me deixou impressionada e bem assustada, foi aquele de uma moça que ela foi atropelada pelo ex-namorado e que ele arrastou ela um bom tempo, que ela acabou perdendo a vida. Antes ela perdeu as duas pernas, era uma moça bonita, e uma violência assim, o cara levou um fora, caramba, será que você não consegue tocar a vida, né? E então, de tempos em tempos a gente tem essas coisas que impressionam e a gente fica chocada, mas sempre tem aquela sensação assim de impotência, de o que vamos fazer, e eu não via assim na sociedade nenhuma grande mobilização, até o caso Orelha. Eu vou falar aqui a minha teoria, e porque assim, o Orelha, ele não ficou restrito ali à cidade, ao estado de Santa Catarina. Ele literalmente ganhou o mundo. Todo mundo falou desse assunto. E causou muita comoção, as pessoas ficaram muito revoltadas. E eu quero chamar a atenção porque eu fiz um vídeo, o anterior, que eu falava sobre o esfacelamento do Estado brasileiro, comparando isso com a decadência da Igreja Católica no século, a partir do século XV e XVI. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo agora, com o caso Orelha, ele está sendo uma ruptura na sociedade, sabe, mexendo as estruturas da sociedade. Não vou falar que isso vai mudar alguma coisa radicalmente, como eu já falei antes, e eu não acredito que grandes mudanças do dia para a noite ocorram. Eu nem sou a favor de revoluções, de botar tudo no chão, isso daí eu não sou a favor. Mas eu acredito sim em várias pequenas mudanças e que depois acabam criando uma outra coisa, tá?
Vamos começar aqui do começo aqui com a minha teoria. Nós estamos aqui na nossa sociedade sofrendo uma crise de confiança do Estado. Como eu já falei, tudo se move pela fé também. A gente tem que ter fé que o Estado está funcionando e vai cumprir as suas funções. Foi justamente na virada do ano que esse caso da orelha aconteceu. Então, nós já estamos passando por um momento em que as pessoas estão vendo muito corrupção, né, de novo, e um momento em que, cada vez mais, também graças às redes sociais, a gente tem acesso a situações em que a violência ganha. Então, as pessoas cometem crimes e elas são liberadas por juízes. E, na minha opinião, isso vai criando no subconsciente da população, de todos nós, uma sensação assim de impunidade e de desalento em relação ao Estado. Então, a gente confiava que o Estado, sim, iria nos prover de segurança, que iria nos trazer justiça, e cada vez mais a gente vê políticos que são corruptos, que confessaram crimes, que chegaram até a devolver dinheiro, soltos, vivendo a vida tranquilamente. A gente tem até um ex-governador que virou blogueiro e ele confessou assim um desvio de dinheiro absurdo, uma coisa impensável, não dá nem para a gente calcular o que é esse dinheiro, e está solto, né? E mais, junta-se a isso, todos os pequenos furtos e assaltos e pessoas que são mortas por meliantes que deveriam estar presos porque eles são recorrentes dos crimes. Isso vai criando na sociedade um sentimento de insatisfação e impotência e de injustiça também. E aí, o que acontece? Esse caso do Orelha, dessa violência desumana, quem comete isso é justamente 4 ou 5 criaturas, eu não sei direito o número aí, porque parece que um deles foi inocentado. Fica-se sabendo que não importa se eles vão ser, não importa ter vídeos sobre denúncias falando que foram eles, vídeos falando que foram eles, porque eles não serão punidos, porque a nossa lei não pune adolescentes. E é uma coisa que a direita está falando já faz muito tempo que precisa ser revista, porque um ser humano de 17 anos, se ele matar um pai de família, destruir uma família inteira, nada acontece com ele. E a sociedade, ela precisa ter justiça. Essa história de que podemos viver na anarquia, no caos, isso é tudo mentira. Eu percebo que as pessoas, elas querem que as coisas funcionem, que elas tenham segurança, que elas possam viver suas vidas. E isso está sendo tirado, está sendo privado de nós. E a notícia de que essas criaturinhas que fizeram judiaram e deixaram a orelha agonizando, elas não vão ser punidas. E não é nem porque elas são ricas, porque tem isso também, né? Elas podem pagar bons advogados, e até pelo que eu estou percebendo aí pela política brasileira, parece que até bons juízes, né? Já tinha essa impunidade, que pessoas de classe média alta, elas têm uma chance muito maior de sair impunes de crimes. Elas justamente porque a condição financeira permite que elas contratem bons advogados. E isso já é de saída uma deficiência, uma injustiça, porque então a justiça não é tão cega assim, né? Mas no caso desse crime do Orelha, nem precisa ser bons advogados, porque eles são menores de idade. O que eles vão ganhar? Máximo uma internação de alguns meses e uma repreensão
de um juiz que vai falar, olha, o que vocês fizeram é muito feio e não façam mais isso, viu? Realmente é revoltante. E eu percebi que isso feriu a nossa sociedade. Eu percebo nas redes sociais, assim, foi justamente isso que me surpreendeu, a reação das pessoas nas redes sociais. E assim como eu falei no outro vídeo, eu sinto que nós, com a internet e essa possibilidade de nos manifestarmos, isso está criando uma nova ruptura na organização social. Antes, o que, que nós tínhamos? Acontecia um caso como esse da orelha, era repercutido na imprensa, na televisão, jornais, né? A princípio, isso aconteceria só ali, no estado, no máximo. Talvez, com muita indignação, o assunto virasse pauta para o jornal mais de amplo alcance, né, de âmbito nacional, mas mesmo assim seria falado, sei lá, por 30 segundos, seria uma notícia bem curta. As pessoas ficariam indignadas, revoltadas, iam conversar, e conversar com quem? Com os familiares, na escola, na academia. Iríamos ali atingir no máximo umas 100 pessoas. Era um alcance assim máximo, né? Raramente, a menos que tivesse algum artista, alguma pessoa, alguma celebridade envolvida para comprar essa indignação, o assunto morreria. Ficaria por isso mesmo, surgiria outro escândalo, outra notícia e vida que segue. Eu sei porque, como eu falei, eu trabalhei bastante tempo em resgate animal e a gente via todos os dias casos de violência contra animais e não ganhava muito holofote. A gente lutava ali no nosso quadrado ali, né? No bairro, na cidade, no máximo. Mas agora, o que aconteceu? Com as redes sociais, o assunto ganhou não só o Brasil inteiro, mas o mundo. Começou a chover no meu feed pessoas falando do orelha, e falando, e toda hora falando. E eu falei, gente, e não eram celebridades com perfis de 1 milhão de pessoas. Eram pessoas de 30 mil seguidores, 5 mil seguidores, perfis pequenos, mas que o assunto se espalhou de tal forma que, inclusive, alcançou o exterior. Eu vi postagens na Colômbia, Portugal, França, Inglaterra, Itália, Estados Unidos e Canadá, sendo que nos Estados Unidos teve inclusive uma movimentação de pessoas um pouco maiores, um baterista de uma banda musical que eu não lembro, banda de rock que eu não lembro o nome dele, mas ele estava furioso, gravando vídeos assim, muito bravo contra essa violência com a orelha e denunciando porque como essas criaturas são de família rica, eles foram passar uma temporada na Disney, o que revoltou mais ainda a população. Eu percebi que isso jogou gasolina já num negócio que já estava pegando fogo. E lá nos Estados Unidos, eu vi pessoas brasileiras fazendo vídeos em inglês para divulgar o assunto, para divulgar esse crime. E lembrando que lá na Flórida, que foi o perfil que eu vi, né? Na Flórida, se você balançar uma árvore, eu acho que cai 10 brasileiros. Então eu notei o alcance desse choque que a população teve e como eles conseguiram, como isso deu uma válvula de escape para nossa indignação, para nossa raiva. E eu acho que foi um negócio que as pessoas vão perceber o poder do povo, o poder que nós, que somos pequenos, temos. E que é justamente uma coisa que governos não gostam que a gente saiba. Que a gente pode mudar muito e muita coisa se nós conseguirmos trabalhar de uma forma organizada nas nossas demandas, tá? E eu percebi que o caso Orelha foi um marco. Eu acho que vai ser um momento que daqui para frente as pessoas vão parar e olhar e falar assim, nossa, a gente consegue alcançar realmente uma dimensão muito maior do que a gente sequer imaginava.
E aí aconteceu uma outra coisa também, que é revoltante. Segundo a lei, os menores de idade têm que ter suas identidades preservadas. Logo que aconteceu esse crime, alguém muito próximo deles divulgou o nome completo e as imagens, as fotos deles. E aí a justiça mandou que esses perfis que divulgaram a foto deles retirassem os posts da internet. E esse é um outro ponto que eu acho que as pessoas não estão percebendo, principalmente o governo e os juízes. Que a internet não é algo que você possa cercear. Você não pode censurar a internet, por mais que você tente. Porque no dia que saiu essa decisão do juiz que teria que remover o post com as imagens dessas criaturas criminosas, imediatamente eu, que não tenho uma rede social muito grande, eu vi uns 10 perfis repostando a imagem deles. Então é assim, tirou a imagem do perfil original que divulgou as fotos, só que elas foram replicadas. E as pessoas estão colocando e falando, se eles cometeram crime, eles não podem ser poupados, né? Eles devem ser expostos. E as pessoas estão revoltadas exatamente por causa da impunidade. E a tempestade perfeita se fecha quando? Então nós temos aquelas saidinhas dos presos de final de ano, que saem para ressocializar, mas no fundo eles saem para cometer mais crimes, e a gente tem tido notícias de crimes horríveis cometidos por pessoas que já têm uma ficha corrida bem grande, e mesmo assim ganharam o direito de sair no Natal. E também nós estamos vendo esse escândalo dos juízes do Supremo, que de repente, no alto da arrogância daqueles homens com aquelas roupas e todo aquele cerimonial que a gente vê, fala, nossa, eles são os intocáveis deuses do Olimpo, e a gente fica sabendo que eles estão com a toga completamente suja de lama. As notícias dos escândalos envolvendo os juízes do Supremo. A justiça é uma coisa, na minha opinião, extremamente importante para trazer paz e equilíbrio numa sociedade. Porque senão a sociedade vai sim tentar resolver o problema. Nós vivemos em sociedade há muitos milhares de anos, desde que dos Neandertais, sei lá mais quem, nós nos organizamos em tribos, em cidades, em estados, por um motivo, porque a gente precisa uns dos outros para comer, para trabalhar, para relacionar. Nós somos animais sociáveis. E sim, nós somos mamíferos, animais também. Não vamos esquecer isso. E quando uma sociedade tem esses frutos podres aí no meio, eles ameaçam a estrutura geral, a segurança, a estabilidade. Nós queremos estabilidade. E esses frutos podres, eles precisam ser consertados, punidos, alguma coisa precisa ser feita com eles. E por isso surgiu então o sistema de justiça, porque antes era feito na base da espada, na base de você roubou meu cavalo, eu vou lá e queimo sua casa. Era assim que funcionava. Com a justiça entrava uma terceira pessoa no meio com uma reputação grande, uma reputação de ser alguém honesto, equilibrado, e aí ele falava, não, peraí, vamos consertar isso aqui e vamos trazer um equilíbrio nessa briga. Nós estamos vivendo uma situação que vemos cotidianamente juízes de todas as instâncias soltando pessoas que cometeram crimes, que admitiram cometer crimes, e junto com isso, o Supremo, que seria ali o último estágio da justiça, também fazendo um samba-lelê lá que virou palhaçada, gente, me desculpa, mas
assistir os noticiários, a gente pega a pipoca e se diverte, porque não dá para levar a sério. Mas, por outro lado, é dramático isso. E esse ponto, e eu quero falar com você que cria o seu filho como um alecrim dourado, príncipe das estepes do Himalaia, tá? E todos nós conhecemos pessoas que fazem isso, pessoas que criam seus filhos como se eles fossem especiais e estivessem acima de qualquer outra pessoa da sociedade, que não admitem, por exemplo, isso todo mundo já deve ter visto, que o professor chame a atenção do filho, que dê uma nota baixa para o filho. Atire a primeira pedra quem nunca viu uma mãe ou um pai e brigar numa escola particular porque o professor deu uma nota baixa que ele acha que o filho não merece. Esses pais também podem estar criando esses elementos disruptivos da sociedade, porque eles estão mostrando para os filhos que eles podem tudo, qualquer coisa mesmo. E o que está acontecendo com aqueles adolescentes ali de Santa Catarina? Se isso tivesse acontecido há 10 anos atrás, os pais conseguiriam, como eu falei, bons advogados, grandes contatos na política, pegariam esses elementozinhos, esconderiam lá por um tempo, levariam para outro país, outra cidade, e vida que segue, fica tudo bem, tá? Só que dessa vez, a informação com o nome e as imagens deles correram à internet. E foi parar nas mãos de quem? A gente não sabe. Ninguém sabe até onde foi. Ninguém consegue medir o alcance. Eu ouvi dizer também que marcaram até mesmo grupos de facção criminosa para essas pessoas fazerem a justiça. Veja a que ponto está a nossa sociedade. As pessoas estão olhando para a justiça, que virou um samba-lelê, tá? Uma piada, chegaram à conclusão que não dá para recorrer à justiça, ela não vai resolver, até porque existe uma lei que protege eles, que protege o crime, que não pune. As pessoas olharam isso e falaram, ok, então vamos para a bandidagem. Vamos apelar para o crime. E o mais assim, gente, Gotham City não é tão louco quanto o Brasil de 2026. O mais louco que eu vi, tá? Foi exatamente um perfil que faz uma propaganda da vida na favela sob o comando de facções criminosas. Gente, tem que rir. Me desculpa, tá? Mas tem que rir. Um perfil que divulga a vida, como são as regras e as leis, sob o comando de uma facção criminosa, e essa pessoa desse perfil estava falando que, olha, se isso tivesse acontecido aqui na nossa comunidade, esses meninos seriam punidos assim, 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 aconteceria isso e aquilo. Bom, o perfil tá certo, né? Vai fazer propaganda deles. Eu já falei, 25% do território brasileiro está sob comando de facções criminosas. É 1/4 do país. Eles viram uma oportunidade, negócios, certo? Eles falaram assim, ó, o governo está funcionando, mas nós aqui, os humanos, a gente resolve. Se precisar, é só chamar. E se de repente as pessoas acharem uma boa ideia? E se de repente acontecer de novo, porque isso daí é uma trend na internet. Adolescentes, muitos sim, muitos ricos, tá? Que têm tempo, que têm estrutura financeira, que têm pais para proteger eles, são eles que fazem essas maldades com animais. São sim, em sua maioria. Tem gente pobre também? Tem. Vai doer ouvir isso, mas tem que ouvir. Porque o que está acontecendo? A imagem dessas criaturas que fizeram isso com a orelha correu, não o Brasil, o mundo. E você, pai deles, mãe deles, você se garante que você vai conseguir proteger eles de um Zé Ruela
anônimo que pode pegar o seu filho numa esquina? Porque sim, pode acontecer isso. E o que eu estou tentando trazer é isso. As pessoas aprenderam o mecanismo. Elas estão vendo que o governo não pune. A polícia até tenta prender, mas que depois chega lá na audiência, eles saem. E a sociedade quer sim justiça e quer uma comunidade segura. E aí, de repente, surge a oportunidade, através das redes sociais, de se fazer justiça através do próprio povo. Vai dar ruim isso? Vai. Eu não sei se essas criaturas aí de Santa Catarina, eles não. Agora não, talvez. Mas sei lá, se daqui a um mês estarem passeando feliz e contente por aí, alguém reconheça e possa fazer alguma coisa com eles. Então, trouxe essas ideias para vocês pensarem. E essa recomendação para você que é pai e mãe, que acha que o seu filho tem que ter tudo e que você tem que moldar o mundo para se adequar ao seu filho, e você vai conseguir proteger ele para todo sempre, porque você é uma pessoa rica e influente. Esse movimento da orelha está trazendo uma outra opção, como minha mãe costumava falar, quando ela me castigava, né? É melhor um filho chorar do que uma mãe chorar. Porque uma mãe ou um pai, quando chora pelo filho, é porque ele já não está mais aqui. Bom, como eu disse, eu trouxe, são ideias minhas, que é baseado em estudos e observações. Eu espero ter sido útil para quem está assistindo, espero ter sido útil de alguma forma.